Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos acompanhando a jornada do nosso querido Davi e vimos que na vida nós passamos por alguns períodos de caverna, momentos desafiadores na nossa vida, como Davi estava atravessando. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 a 4, narra esse tempo que Davi, fugindo de Saul, ele esteve na caverna. Nós vimos o tempo de caverna e suas características. Mas também é interessante que nesse tempo de caverna que atravessamos, algumas revelações, algumas coisas vêm à tona nesse tempo. E uma das coisas que Davi pôde vivenciar, assim como nós também devemos fazê-lo, em tempos de caverna, ser revelado realmente o nosso chamado. Percebe que Davi está fugindo e provavelmente estava muito angustiado, triste com aquela situação, e enquanto ele está nesse tempo, algo acontece que ajuda a afirmar o chamado da vida de Davi. É quando a sua família se junta a ele, quando outras pessoas acreditavam que Davi seria realmente o homem do futuro, o homem que Deus escolhera para o futuro de Israel. Então eles se juntam a Davi, e ali é uma forma de confirmar para Davi, mesmo nesse tempo difícil de caverna, mas é uma forma de confirmar o chamado dele. Uma confirmação da promessa de Deus, naquele momento onde Samuel ungiu a cabeça dele, dizendo que ele seria o novo rei de Israel. Então, tempo difícil, até de pensar, não vai acontecer mais, essa promessa de Deus não vai se realizar na minha vida. Então, nesse tempo aí, um reforço, a revelação de uma confirmação do chamado dele, quando a sua família se junta a ele e também outras pessoas se juntam a ele, confirmando assim o seu chamado. Outro ponto importante, você vai perceber aí a partir do verso 1 até o verso 4, que não somente o chamado de Davi, mas também o caráter de Davi. E também o meu e o seu caráter. Porque em tempos de caverna há uma tendência de algumas pessoas se desmoronarem. Do sofrimento trazer para essas pessoas a perda de perspectiva. Trazer para essas pessoas nesse tempo de caverna uma falta de esperança. E é nesse tempo de caverna que se revela verdadeiramente o nosso caráter. Não penso que haja uma situação que pode expor o que está no nosso coração tão fortemente como o tempo de sofrimento, onde se revela realmente o que está em nosso coração. Nesses tempos difíceis, nosso caráter é revelado. E percebe que Davi, nesse tempo difícil, onde o caráter dele está sendo revelado, ele não se desmorona, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da tentativa de assassinar de Saul para com ele, mesmo ele perdendo, olha, ele perdeu a mentoria de Samuel, perdeu a amizade de Jonathan, ele perdeu a esposa que era filha de Saul, ele perdeu a liderança que tinha no exército. Todas essas coisas foram tiradas de Davi, e como ele se vê numa situação como essa, ele revela o caráter dele, de que ele permaneceu firme. Olha o que ele fez, ele pega os pais, a família dele, leva até um lugar, deixa lá sob os cuidados de umas pessoas, e aí ele vai liderar aqueles homens que se juntaram a ele. Então percebe que firmeza de caráter é tão importante nesse tempo de caverna, e isso nos leva a pensar também que outra coisa que é revelada quando Davi está na caverna é o compromisso. Então percebe que tempos difíceis de caverna, por mais desafiadores que eles possam ser, faz algumas revelações importantes na nossa vida. Revela o chamado que nós temos, a promessa de Deus na nossa vida, o compromisso que nós temos com esse chamado de persistir nele, e também revela nosso posicionamento, nosso caráter, o que é que tem dentro de nós. É nesses tempos difíceis que essas revelações se fazem tão importantes para percebermos quem nós somos, que fomos chamados para fazer,
e o quanto estamos comprometidos com esse chamado. Davi, com suas atitudes, ele demonstrou que mesmo nesse tempo difícil da vida, que está se escondendo em caverna, também revelou aspectos tão importantes, positivos e decisivos para que ele continuasse na jornada dele e assim cumprisse a promessa de Deus e o propósito de Deus para a vida dele. Penso que é um tema muito importante para que a gente possa pensar e refletir nesse dia. Então pense nessas coisas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.